Imagine a manhã de segunda-feira de uma pessoa. Pode ser de qualquer pessoa. Nessa cena aqui, temos o casal Otto e a Bela, que vão se preparar para mais um dia. Otto segue direto para a cozinha. No café da manhã, ele pega a caixa de leite, a embalagem de seu café preferido, pega também um pacote de biscoito, um pote de manteiga, um pacote de pão de forma, uma caixa de suco de laranja... Ei, você tá indo rápido demais. Assim ele vai bagunçar a casa toda. Ai, desculpa. Caminhando pela rua, procure reparar os cartazes, placas, outdoors, publicidades em ônibus que estão sempre pelo seu trajeto. Olha a banca de jornal. E o que vê? Jornais, revistas, livros, álbuns de figurinhas e muitas outras publicações. Bela, quem é esse cara afinal? Ele acordou na nossa cama, ele não para de perseguir a gente, não para de narrar as nossas vidas e tudo que tá em volta. Eu sei lá. E agora como é que a gente vai se livrar dele? Já sei. Parado aí! Quem é você? Eu sou o apresentador do programa, gente. Que programa? Vocês não estão sabendo de nada? Ô, produção, vocês esqueceram de avisar de novo aqui aos nossos participantes? Poxa, gente, Cássio, deu mole, hein? Gente, desculpa, é porque nós estamos fazendo um programa sobre a indústria gráfica. É porque a maioria das pessoas, elas têm uma ideia muito simples do que essa indústria realmente produz. Por isso, fomos até a casa de vocês para mostrar que o processo gráfico ele está presente no nosso dia a dia. Tá nos seus lençóis, nas suas almofadas, nos seus travesseiros, Bela. Tá também na sua caixa de leite, na sua embalagem de café preferido, tá lá no seu pacote de biscoitos. O processo gráfico ele está presente em todo lugar, gente, o tempo todo. É engraçado como normalmente a gente não percebe isso. Mesmo quando pagamos alguma coisa com uma nota de dinheiro? Sim, porque o dinheiro ele também é impresso por um processo gráfico. Tá vendo, Otto? Bem que você podia arrumar um emprego pro meu marido nesse setor, hein? É, o setor vai muito bem, hein, Bela? Com muitas oportunidades, viu, Otto? Segundo os dados da Abigraf, que é a Associação Brasileira das Indústrias Gráficas, temos cerca de 14 mil empresas que empregam ao todo perto de 200 mil funcionários. Metade desses empregados está em São Paulo. Quase 90% das gráficas brasileiras são de pequeno porte. Cada uma emprega em média 20 trabalhadores. Apenas 40 são de grande porte, com mais de 500 funcionários. Olha, isso é perfeito, hein? Agora, quando é que o programa vai ao ar? Ah, vocês são os nossos principais atores, gente. Quando tudo ficar pronto, claro que eu convido vocês para assistir, tá? A indústria gráfica tem um campo de trabalho bastante amplo. Isso se caracteriza por absorver profissionais para executarem as mais diversas atividades. Esses profissionais possuem também diferentes níveis de formação, qualificação e conhecimento. No Arco Gráfica, procuramos abranger desde atividades simples até atividades que requerem um treinamento mais complexo. A primeira atividade do Arco Gráfica é a atividade do operador de guilhotina, ou o guilhotineiro. A segunda profissão que estudamos no Arco Ocupacional Gráfica foi o impressor serigráfico, ou impressor de silkscreen. O conhecimento adquirido pelo aluno permitirá que ele possa, no futuro, buscar uma outra colocação dentro da área de impressão gráfica, como a do sistema de impressão offset. Dentro desse conhecimento, o aluno conseguiu perceber as atividades que são executadas pelo impressor. Apresentamos no Arco o operador de acabamento. Na verdade, a área de acabamento gráfico é dividida em diversas fases.
São muitas atividades e inúmeros equipamentos. Foi importante para o aluno conhecer cada fase do processo gráfico e, com isso, abrir um leque de opções no campo de trabalho. Fechamos o Arco Gráfica apresentando a profissão do encadernador. A encadernação é uma das atividades mais importantes do processo gráfico editorial. Ainda mais hoje, em que no país estamos produzindo cada vez mais livros. No processo gráfico, as atividades se conectam umas com as outras. Dentro de um parque gráfico, é comum encontrarmos profissionais que sabem operar equipamentos e realizar tarefas de outros setores que não aquele em que ele trabalha. É interessante observar que isso permite uma integração maior entre as pessoas no sistema produtivo e também possibilita a esse profissional um maior crescimento, já que pode migrar de uma função para outra com mais facilidade. Mas não é só o setor de produção gráfica que emprega. A indústria gráfica é responsável pela existência de uma grande quantidade de empresas, de serviços e fábricas. A produção de máquinas e ferramentas, de tintas, solventes e colas precisa de diversos tipos de materiais para acabamento, como fitas, adesivos, plásticos e tecidos. Mas é claro que a principal matéria-prima é o papel. Grande parte da produção das fábricas de papel é voltada para a indústria gráfica. O setor gráfico é formado por uns segmentos em que podemos destacar caderno, cartões, impressos de segurança, promocionais e comerciais, editorial, onde se encontra os livros e revistas, embalagem, envelopes, etiquetas, rótulos, cartucho, muito usado pelo segmento farmacêutico, e também se encontra muita embalagem em todos os produtos de comestíveis. Imagine vocês se um supermercado não tivesse a embalagem. Imagine vocês uma livraria sem os livros, sem a cultura. Imagine vocês um jornaleiro, uma banca de jornal sem os impressos, sem os jornais. O setor cresce, o setor precisa de mão de obra. Esse ano, através de estudo setorial, através de pesquisa, nós aqui no Rio, foi o estado que mais empregou no setor gráfico. Enfim, eu acho que a oportunidade é muito grande. Nós temos a possibilidade, inclusive, amanhã, de estarem migrando para até outros segmentos da informática, outro segmento de design, enfim, nós temos várias possibilidades para que esses jovens tenham uma carreira brilhante. Considerando desde a fase de criação do material gráfico, passando pela impressão e chegando ao acabamento, é claro que essa indústria necessita de vários tipos de profissionais: designer, operador gráfico, engenheiro de produção, guilhotineiro, estoquista, operador de acabamento, encadernador. Isso sem falar nas diversas áreas como administração, vendas e muito mais. O aprendiz gráfico começa basicamente como aquele que se interessa primeiramente por um trabalho. E ele vem ocupar então um cargo que eu te diria de um auxiliar geral dentro de gráfica. Ele começa a vivenciar então todos os campos, desde a pré-impressão, passando pela impressão, pelo acabamento, ele fica como um auxiliar geral. E esse modo, esse interesse é que vai, na maioria das vezes, definir qual é a proposta dele. Qual é a melhor intenção dele, aonde ele se afina mais com a atividade. Pode ser na pré-impressão, na área de corte, pode ser na área de filme, pode ser na área de trabalhos com CTP, pode ser na própria impressão, acabamento.
O importante é entender que a maior parte dos profissionais que ainda hoje estão trabalhando no campo gráfico foram formados dentro de gráfica. Há já uma nova geração chegando, como eu digo, pela essa universidade já montada em São Paulo, mas que já forma profissionais categorizados para esse campo. Mas isso é uma coisa muito recente. Então, o profissional que temos hoje atendendo, imprimindo, tanto numa gráfica de pequeno porte até o jornal, ainda é muito da formação intuitiva, daquele que chega dentro e apresenta, então, o seu interesse da continuidade e aprender essa atividade, que, na verdade, é um pouquinho de arte em cada momento daquilo que ele faz. Bom, as dificuldades iniciais de se encontrar mão de obra qualificada, está primeiramente, eu acho que na divulgação, né? Nós temos cursos aí como do Senai, que formam, inicialmente, dão a base, né? Dão aquele perfil inicial em qualquer um dos segmentos, seja o operador de guilhotina, o operador de máquina offset, operador de dobra, operador de cola, enfim, todos esses operadores. Mas eles saem de lá com um conhecimento muito básico, não tem o vivenciamento. E não existe uma divulgação muito grande. Então, realmente, a dificuldade ela é grande. Se você não forma esse corpo dentro de casa e ganha essa confiança e essa vontade do pessoal continuar com você, você tem máquinas hoje, já possuem equipamentos que são basicamente operados eletronicamente como um computador. Mas são equipamentos ainda muito caros. Não é qualquer profissional que você vai poder botar para operar. Então, os equipamentos mais antigos, eles ainda operam pela força do quociente de responsabilidade de cada ser humano desse que está se qualificando como um profissional gráfico. Então, é essa tendência que tem. A dificuldade é você encontrar num campo aberto. Você tem que realmente formar dentro de casa. Os cursos te fornecem. E você tem que acreditar, trazer esses recém-formados para dentro e aí realmente burilá-los nesse campo que é a experimentação do dia a dia. Onde se aplica essa mão de obra do profissional de guilhotina é basicamente dentro de gráfica, né? Segmento gráfico, seja offset, sejam de máquinas rotativas, sejam de rotogravura, em todo segmento gráfico de impressão é onde esse profissional vai estar alocado. Primeiramente, pela análise do papel que está recebendo. Ele vai manipular aquele papel. A gráfica recebe esse papel e tem que ser recebido de uma forma adequada. Ele não pode ser simplesmente lançado, jogado. Amassa, cria uma série de fragmentações nas folhas. Então, o responsável ele vai avaliar o lote de papel que ele está recebendo. Uma vez que esse lote está compatível para corte e operação, ele começa então a separar esse papel. Ele vai ser responsável por saber, primeiro, a definição de corte, que é o formato que ele vai cortar. Então, ele já tem que estar envolvido com a tarefa mais à frente. Ele tem que saber para que ele está cortando esse papel. No nosso caso, como vocês tiveram a oportunidade de filmar hoje, para livros. Então, os livros têm formatos diferentes. Ele vai cortar, adequando esse formato de papel na máquina a esse formato designado para cada trabalho. Então, não existe um automatismo. Já começa um momento de atenção. O próximo momento é executar o corte. E executar o corte com uma máquina operando adequadamente. Ele tem que estar responsável pela manutenção, pela qualidade da faca gráfica, que essa faca tem que estar devidamente afiada, ou então ela retalha o papel, ela cria um serrilhamento que é indevido para a operação gráfica, e vai processar isso, esse corte, dentro das normas de segurança. Das normas de segurança para ele, das normas de segurança para o equipamento, das normas de segurança de manuseio desse papel dentro da gráfica. Porque a partir do momento que ele finaliza o corte, é ele também que dá a destinação para a área que vai. Seja a área inicial para uma impressão offset, seja da área de fechamento para uma embalagem, quando ele finaliza no corte de acabamento. A outra parte que é importante, ele tem que avaliar a qualidade desse papel. Se o papel está todo por igual, você pode receber um lote de papel e encontrar o papel em diferentes tonalidades. Ou pode encontrar esse papel com problemas de gramatura. Tudo isso ele é que vai identificar ao encarregado geral de oficina do que pode ou não estar ocorrendo. Se essa análise não for feita ali, ela vai começar a ser o resultado de parada de máquina no processo de impressão. Então é muito mais danoso você iniciar um processo e ter que parar para avaliar o que está acontecendo do que previamente determinar, olha, pode ou não continuar esse corte porque não vai dar produção ou vai seguir normalmente. A invenção da serigrafia não é atribuída a nenhuma personalidade. Estudiosos afirmam que é a técnica de reprodução mais antiga do mundo.
Existe registro histórico que o processo data de 3.000 anos antes de Cristo, comprovado pela estampa de selo real de monarcas imperiais da Ásia Menor que autenticavam escritos. A estampagem de textos iniciou-se na China e teve um desenvolvimento muito grande. Também foi na China que o tecido de seda foi utilizado para a reprodução de impressões repetidas ou em série de uma imagem. Nos Estados Unidos, a serigrafia surgiu oficialmente em 1879, mas a impressão com rodo foi introduzida na Califórnia apenas em 1918. Nascia aí um novo método de produzir serigrafia que espalhou-se pelos Estados Unidos, difundindo-se depois pela Europa. Até hoje, esta técnica é utilizada em larga escala em todo o mundo. Existem setores da serigrafia que atendem a impressão em tecido, a impressão em papéis, a impressão em plásticos, a impressão de embalagens, a impressão de CDs, de circuitos impressos e algumas situações técnicas muito específicas de mercado. Existe um mercado muito importante e que é forte, e que é bom de se trabalhar, que é o mercado de impressão em tecidos, principalmente na impressão de camisetas promocionais, onde se utiliza uma coisa que nós chamamos tecnicamente de estampa localizada. O mercado onde se trabalha com mais intensidade é no mercado de tecido, no segundo é o plástico e no terceiro é o papel. Eu não colocaria o papel exatamente, existem outras situações de segmentos de mercado que eu não coloquei aqui, porque são muitas, mas basicamente é isso. Então, quais materiais se imprimem basicamente em todos? Existem tintas específicas, existem técnicas específicas para cada tipo de material que você vai imprimir. A estamparia normalmente trabalha de uma forma industrial, ou seja, trabalha com equipamentos de porte industrial para atender a demanda e aos grandes formatos de impressão. Os brindes normalmente trabalham na direção contrária, trabalham em pequenos formatos de impressão e em geral, não trabalham com os tecidos. Os brindes, em princípio, não são muito voltados por aí. São mais voltados para copos, canetas, chaveiros e essas outras coisas, né, que se presenteia o mercado. Para se iniciar o processo de serigrafia, é necessário, obviamente, a arte. A gente vai trabalhar a reprodução de uma ideia materializada numa arte final. O processo, a partir da arte final, é a geração de um fotolito, que atualmente é um fotolito que é gerado a partir do processo de sistema digital. Esse fotolito vai ser a peça que será copiada na matriz, que o mercado normalmente chama matriz de tela. Tela, vamos gravar uma tela. Na verdade, tecnicamente o nome não é tela, é matriz. A matriz é composta de uma moldura, que pode ser de madeira, pode ser de alumínio, pode ser de aço, pode ser de outros materiais rígidos, e onde normalmente são molduras retangulares, e onde se estica um tecido, que é um tecido técnico específico para impressão, que nós trabalhamos aqui com tecidos de poliéster, que são medidos, denominados e medidos definidos através de fios por centímetro. Então, o início do processo de preparação da matriz está no esticamento desse tecido, nesse quadro, nessa moldura que nós falamos. Então, a partir do esticamento que é feito através de equipamentos de tensionamento pneumático, para que a tensão ideal seja mantida, a partir desse conjunto, moldura e tecido, que nós chamamos de matriz, que ainda na verdade não é uma matriz, que vai virar matriz depois do processo de gravação. Então nós temos um quadro onde o tecido está esticado e nós vamos aplicar uma emulsão fotográfica, que é um produto que depois de seco é sensível à luz ultravioleta. Então nós vamos aplicar a emulsão, como mostramos aí na imagem, e
essa emulsão vai ser seca em estufa, que também é onde se controla a temperatura e a umidade dentro da estufa para que a emulsão reaja à luz de forma adequada. Depois de seca, nós levamos esse conjunto para a prensa de cópia, e na prensa de cópia nós colocamos o fotolito, colamos o fotolito com fitas adesivas, fitas durex, por exemplo, e levamos esse conjunto para a prensa de gravação, a prensa de cópia, que vai fazer o contato perfeito entre o tecido da tela e o fotolito, de forma que não haja vãos entre o fotolito e o tecido. Depois disso, nós fazemos a exposição. Essa exposição é feita através de lâmpadas ultravioleta, que são específicas também. A exposição pode ser feita com lâmpadas de outras naturezas, até as lâmpadas fluorescentes. Então, esse conjunto é exposto por determinado tempo. Para cada tipo de trabalho, o tempo vai variando. E após esse tempo de exposição, a matriz é retirada da prensa e levada para a revelação. A revelação das matrizes de serigrafia é feita com água, pura e simplesmente com água. Molha-se a matriz e aplica-se um jato leve, principalmente nas áreas onde existe a imagem gravada no fotolito, e a parte que ficou protegida pelas áreas pretas do fotolito continuam solúveis em água, e as partes que ficaram expostas à luz, as partes da emulsão que ficaram expostas à luz, essas partes ficam endurecidas. Então, o que ocorre? Abre-se as áreas protegidas por preto e veda-se as demais áreas. Após esse processo de revelação, a matriz é retocada para eliminar eventuais furos, e a partir disso ela já pode ser encaminhada para o setor de impressão, onde nós vamos fazer a tinta atravessar a matriz, ou seja, atravessar as áreas que ficaram vazadas. Na impressão nós temos basicamente três processos, três formas de fazer. Básicas, que é a impressão manual, que a imagem vai mostrar também, a impressão semiautomática e a impressão automática. Aqui na nossa empresa nós trabalhamos com impressões manuais e semiautomáticas. Existem dois tipos de secagem de tintas básicos também. Um é a secagem convencional, onde as tintas secam por oxidação, ou seja, por exposição ao ar, ou por uma reação química. Existem tintas que secam com a adição de um endurecedor, por exemplo, ou um catalisador. Então, essas tintas são tintas de secagem convencional. E existem as tintas de secagem através de lâmpadas ultravioleta. No primeiro caso, existe um tempo maior de secagem. No segundo caso, que é o caso das ultravioleta, a secagem é imediata. Após a secagem, o processo vai para o impresso, vai para o acabamento, que não é exatamente uma exclusividade do processo serigráfico, e as gráficas todas trabalham, né? Aí nós temos o corte de guilhotina, que apresenta também na imagem, e temos os cortes que nós chamamos de cortes tipográficos, que são feitos com ferramentas de corte que desenham o corte especial da peça, mas isto é parte de acabamento, não é exatamente a parte da serigrafia. Apesar de ter se estabelecido como uma técnica industrial, a serigrafia ganhou destaque entre os profissionais autônomos. O processo atual de impressão serigráfica utiliza máquinas de diversos tipos, algumas projetadas para a produção em larga escala, empregando moderna tecnologia. Mas uma grande parte dos produtos e serviços produzidos em serigrafia ainda são feitos manualmente. Para o profissional autônomo desenvolver sua atividade, ele necessita de equipamentos, ferramentas e materiais que ele encontra em lojas especializadas. O pequeno serígrafo, ele é muito criativo, né?
né? A criatividade dele é tamanha que a gente não tem noção e cada dia que passa surge uma novidade. É um diferencial. O pequeno serígrafo, no qual se diz que ele não tem carteira assinada, ele não é registrado, mas ele é muito significativo no mercado serigráfico para muitas empresas. Cada serígrafo ele tem um segmento diferenciado. Um estampa caneta, outro estampa adesivo, outro estampa copo, outro camiseta, outro é sublimação, outro é transfer. E o serígrafo mesmo do rodo com a tela, que esse é o que mais abrange a nossa loja aqui. Se você quer ser um serígrafo, você vai lutar por isso. Até porque essa pergunta ela é muito valiosa para mim em função de onde eu vim. O como eu cheguei hoje até onde eu estou. Que eu comecei como lavador de telas. Eu fui para trabalhar numa estamparia que eu trabalhava só lavando o quadro, tirando tinta dos quadros, lavando. Posteriormente eu passei a trabalhar estampando. Passei um bom tempo trabalhando como estampador e passei depois a trabalhar como representante de uma fábrica de tinta, que nessa no qual eu trabalhei 15 anos representando uma fábrica de tinta. E depois, logo em seguida, eu consegui comprar essa empresa, que ela hoje tem 15 anos de mercado e eu há 7 sou dono dela. O investimento não é alto, é barato. Ele tem que ter a criatividade dele, tá? Uma mesa de luz, um quadro, um grampeador, o nylon, isso são todo o material que a loja realmente ela te fornece, né? Para você dar o pontapé inicial. Isso aí qualquer serígrafo pode fazer, até com um caixote de madeira você pode fazer uma mesa de luz. Obviamente, você tem que ter um pouco de noção do que você quer realmente para dar o seu pontapé inicial. Hoje o serígrafo ele pode oferecer todo e qualquer local que existe uma porta, um borracheiro, um bar, uma escola, carnaval, todo e qualquer lugar, o serígrafo ele entra dentro desse local. Ele vê uma logomarca, vai fazer uma camiseta, vou fazer aí, quantas camisetas você quer fazer? 10 camisetas, 20 camisetas? É o pequeno passo que ele começa a dar. Então, o pequeno serígrafo, o mercado é aberto para ele, é amplo. Ele, em qualquer local, ele pode chegar para oferecer o produto, porque em qualquer local se usa serigrafia. O serígrafo, na verdade, ele é muito misterioso, ele consegue se aprimorar, muitas das vezes, por si só, muitas das vezes em companhias de amigos que já tenham o próprio negócio em casa. Existem cursos, tem cursos de serigrafias, mas os nossos parceiros maiores são as fábricas de tinta que nos dão a oportunidade de colocar alguns pequenos serígrafos, alguns iniciantes de serigrafia, para ir visitar a fábrica, para conhecer o que é uma fábrica, o que é a tinta, o que ele vai manusear. Uma das etapas mais importantes do processo gráfico é o acabamento. Os produtos com o melhor acabamento e que se destacam pela apresentação se tornam mais atrativos aos clientes. Um dos tipos de acabamento é o enobrecimento gráfico, onde são executadas várias técnicas que embelezam e conferem um diferencial ao material executado. Além da aparência externa dessa valorização, alguns até surpreendem por exalar perfumes agradáveis. Nós trabalhamos no mercado com algumas formas de enobrecimento, que são as principais formas utilizadas hoje no mercado, que é a laminação fosca, brilho, os vernizes nobres, verniz high gloss, verniz texturizado, verniz cintilante, vernizes com aroma, vernizes mais especiais ainda, sensíveis a ultravioleta para a área mais de segurança, também temos uma linha própria para a área de segurança. E como eu falei, a gente atua no mercado gráfico, quem nos contrata são sempre as gráficas. Diversos tipos de produtos podem levar enobrecimento. A área de embalagem é uma área que hoje usa bastante enobrecimento, que muitas pessoas hoje compram produtos pela embalagem. Você olha o produto e a embalagem é diferente, tem um hot, tem um detalhezinho, então a gente compra mais com os olhos do que realmente pela necessidade. Você paga mais caro num produto porque você vê uma embalagem diferente. Então embalagens, impressos promocionais, impressos de segurança,
diversos tipos de substratos podem levar a enobrecimento. O mercado está focando cada vez mais para essa diferenciação um pouco superior, que antigamente era usado só laminação fosca e high gloss. Isso está saindo, está difundindo um pouco e indo cada vez mais focado nas laminações holográficas, nos vernizes mais especiais. As laminações, que é um dos segmentos do acabamento nobre, é um dos recursos principais, porque ele, além da função de proteger o impresso, a laminação tem essa função também de proteção. Então, a gente analisa cardápios, lugares impressos que ficam na mão, que se tem muita circulação, são muito manuseados, cardápios são sempre manuseados muito, então todos eles são laminados, tem a proteção até, além da proteção contra o tempo, de você manter o impresso com uma qualidade durante mais tempo, um período maior de tempo, você mantém as cores, você protege contra a radiação ultravioleta do sol, impedindo com que o papel amarele, com o tempo ele vai ficando amarelado, então você consegue segurar isso. Ainda assim, impermeabiliza o impresso, então o impresso caiu uma água, caiu uma coisa, você não perde o impresso. E além de tudo, o que também está crescendo muito na laminação é a parte da laminação metalizada, as laminações metalizadas, que o que pode ser feito após é o que a gente chama de overprint, que é a impressão offset em cima da laminação. Isso é uma coisa relativamente nova e que está ganhando o mercado, está crescendo a demanda desse tipo de produto. E o overprint é algo que veio para ficar, porque como a laminação metalizada, quando você faz o overprint, você torna as tintas metalizadas. Então você tem uma brincadeira com as retículas, você consegue trabalhar as retículas e fazer o impresso ficar metalizado num tom que antes não é possível fazer com tinta comum. Você pegar qualquer tipo de tinta, mesmo as metalizadas, você não consegue fazer com que ela fique com esse tom somente com overprint em cima da laminação. A fase de acabamento editorial também é responsável pela qualidade do produto, como proteção, durabilidade e facilidade no manuseio. Existem vários métodos de encadernação editorial e os mais utilizados são a encadernação mecânica, a com grampo, a lombada quadrada, a capa flexível e a mais tradicional, a capa dura. Existem vários tipos de encadernação, capa colada, grampo, espiral, capa dura e outros. Aqui na gráfica nós trabalhamos especificamente com capa colada, espiral e grampo. Quando recebemos o material impresso, ele vai para a primeira fase, que é o corte. Depois ocorre as seguintes, que são a dobra, o alceamento, a cola ou o grampo. Quando o assunto é livro, o tema rende. Não podemos deixar de falar da conservação e da restauração, trabalhos importantes, já que ao longo do tempo os livros sofrem desgastes. Hoje aqui na biblioteca nós temos uma equipe de 7 encadernadores direcionados a encadernar o acervo da Biblioteca Nacional, o acervo dito corrente, que é o acervo de obras gerais e também periódicos. A metodologia usada para encadernar esses livros é uma metodologia que foi trazida desde sempre. Nós temos cerca de 25 anos de realização dessas atividades e os primeiros técnicos que aqui ficaram aprenderam no Senai. Obviamente, dentro da oficina a gente foi melhorando a nossa técnica. Hoje nós temos uma visão ótica muito acirrada sobre o conceito de conservação e o conceito de encadernação. Isso quer dizer, nós utilizamos colas, adesivos, os mais neutros possíveis, papéis alcalinos nas nossas guardas e toda uma série de materiais que predispõem que o objeto encadernado nessa oficina tenha uma longevidade que é a intenção maior a ser atingida por essa oficina. Falando um pouco a respeito do aspecto de restauração, nós aqui da Coordenadoria de Preservação, nós temos um local específico, que é o Laboratório de Restauro, onde as obras
raras do acervo da Biblioteca Nacional são tratadas. Ou seja, são banhadas, são desacidificadas, são encadernadas de uma forma específica, como essa que está aqui na minha mão, que é uma encadernação em pergaminho. Então, esse tipo de encadernação é utilizado em obras compostas em papel de trapo, que são os papéis mais antigos, que não tinham uma encadernação original, passaram por um processo de restauração e receberam, então, essa encadernação em pergaminho. Esse tipo de atividade acontece dentro do laboratório de restauração. Aqui na oficina de encadernação, nós trabalhamos com o acervo geral, e que chega para a gente muito rebentado. Por que razões? Pelo manuseio, pela forma de armazenamento, por uma série de razões que causam abrasões e deteriorações na obra. Então são feitos todos os pequenos reparos necessários à reestruturação do objeto livro e depois uma reencadernação nos padrões que nós chamamos de estilo Biblioteca Nacional. Como podemos ver, a indústria gráfica está em pleno desenvolvimento. Processos, máquinas, técnicas não entrarão em desuso tão cedo, mesmo com o aparecimento de novos equipamentos de impressão digital. A indústria gráfica tem a capacidade de absorver novas tecnologias, atualizando o seu parque gráfico, ao mesmo tempo em que emprega técnicas artesanais e valoriza a preservação e o restauro de publicações antigas. Aí, Otto, acho que essa ocupação é ótima para você. Tá aí, gostei da ideia. Eu acho que a indústria gráfica é a minha cara. É? Não sei, hein? Você sabe, né, Belinha? Eu sou um cara criativo. Eu sou um artista. Sei. Então corre atrás, ué. Apesar do Brasil ter uma população grande, o consumo de materiais impressos ainda é pequeno, quando comparamos com países como os Estados Unidos, por exemplo. A indústria gráfica brasileira completou em 2008 apenas 200 anos de idade. Ainda é um mercado jovem, que está em pleno crescimento e que precisa de profissionais qualificados. Além disso, ela tem uma característica de contratar também profissionais autônomos e serviços de empresas familiares. No arco gráfico, vimos diversas profissões, porém, isso não se encerra por aqui. Existem muitas outras atividades. Estando aqui neste lugar especial, repleto de obras que foram produzidas por processos gráficos e falando sobre formação e trabalho, me lembro de Monteiro Lobato. Lobato, que entre tantas realizações, criou as famosas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele nos deixou um ensinamento muito importante ao dizer a seguinte frase: um país se faz com homens e livros. Com trabalho e com a educação, podemos melhorar nossa condição social, de nossa família e também de nosso país. Você que chegou até aqui e agora está prestes a entrar neste mercado de trabalho, preste atenção. Você estará inserido também nesse universo maravilhoso.